Bom, vamos. Já acho que funciona assim, né? Quando você entra, tem 1 hora pra ficar aí. Boa, chegou aqui. Então vamos aproveitar, né? Opa, isso é errado. Skid. Fala, Gami. Cara, Opa, problema na internet. né? Quando trava aí, será que trava aqui? Trava eu para o senhor e você para mim? Eu acredito que travou. Deve ter. Não estava me ligando aí, mas tranquilo. Beleza. Bom, pessoal aí que entrou em seguida aí, hoje eu estou conversando com o mestre Kid do Grupo Mozenza de Curitiba e nós estamos falando sobre apelidos, né? Que inclusive o apelido na capoeira é muito comum, só que não é exclusivo da capoeira, só que lá nos primórdios da capoeira era meio que uma camuflagem, né, mestre? Para os capoeiristas não serem reconhecidos, às vezes pela polícia, às vezes pelo desafeto, né? Como é que era? Você sabe sobre a história dos apelidos, né? É, Para falar pra gente? até onde eu sei, é mais ou menos por aí, né? Para as pessoas terem ali a sua alcunha que chama, né? Para não se identificarem, não ter a identificação da pessoa, né? Hoje em dia, com a internet aí, não dá para esconder muito a identidade. Mas Verdade. até onde se consta, apelido, né, se criou, né, para as pessoas terem uma identificação extra, né, diferente, para não ser identificado como uma pessoa tal pelo nome original, tal, para não era capoeira proibida, capoeira cheia de malandragem, Sim. no sentido malandragem errado que se usava muito na época, né? Sim. Inclusive, né, nós falando sobre o apelido aqui, o Kid Marmita, né? Que acho que lá para os anos 80, né, quando você começou a capoeira, o conceito de bullying, de zoação era totalmente diferente de hoje, né? Hoje, se você colocar um apelido zoado num aluno, dá um problema com a família, dá um problema todo. É, a questão é que não existia esse negócio de bullying, né? Sim, Quanto mais a pessoa se irritava, mais pegava o apelido. E não é levado para esse lado prejudicial aí de a pessoa ficar rancorosa. Alguns sim, talvez separaram no capoeira por não ter gostado de apelido, né? Mas aí foi se mudando as coisas, né? Então se diferencia muito década de 80 para hoje, né? Hoje tem tantas coisas aí protegendo tanta gente em relações a tanto aspecto de coisas por aí, né? Entre eles o sim, apelido. verdade. Mas eu quero voltar novamente lá atrás, né, para perguntar para você como que era a capoeira quando você começou. Em que ano que você começou a capoeira? Então, eu comecei capoeira em 1983. No Grupo Muzenza. Sempre Grupo Muzenza. Marechal Deodoro, 148, primeiro andar. Eu acho que foi mais minha casa do que minha própria casa, né? É mesmo. Então, comecei capoeira. Eu sempre gostava de assistir aqueles filmes de Kung Fu, né? E lia muito aquelas histórias em quadrinhos de Kung Fu mesmo. Lia muito aquela história de Conan também, o Bárbaro. Gostava de colecionar aquelas revistas. Sim. E foi aí, então, que sempre gostava de luta. Então eu morava num bairro aqui chamado Bom Retiro, que é próximo do centro. Eu vinha trabalhar para o centro, eu vinha estudar para o centro, né? E sempre passava por duas academias, assim, né? Era na Rua Marechal Deodoro, 48, a Academia do Mestre Burguês. Ficava assistindo os treinos ali, mas sem grandes intenções de um dia entrar a fazer capoeira ali. E passava também na Rua Riachuelo, que tinha a Academia do Mestre Kang, ele dava aula de Nossa. taekwondo. Então eu passava lá e ficava assistindo um tempão aquilo lá, né? E ia para casa. E assim foi. Quando eu comecei a treinar capoeira, na época comecei a treinar capoeira, o mestre burguês fazia um contrato de 1 ano, né? Ali você, Ah, além de segurar o aluno, né? Também era uma forma dele ter lá a sua renda mensal regular, vamos dizer assim, porque você tinha um contrato X para cumprir. E ele, então, até então, colocou um casal que fazia capoeira com ele, o Robson e a Denise, que são irmãos do amigo meu também de infância. Ele, irmão, né? No caso, eles eram um casal. E ele passou a vender esses contratos, como se fosse um consórcio, né? A pessoa vendia consórcio, não sei como é que hoje. Antigamente a pessoa vendia o consórcio, parece que a primeira parcela era do vendedor, né? Alguma coisa entendi. assim. E eles passaram no meu serviço, que era próximo, bem próximo da academia, 2 quadras da academia.
E me ofereceram esse contrato de capoeira. Você não quer fazer capoeira? Assim, assado, tal. E eu ali não comecei capoeira com grande entusiasmo, amo capoeira, me apaixonei por capoeira, coisa parecida. Não. Mas naquela de ajudar os amigos a fazer um contrato ali, e passei a frequentar a Academia Muzenza, em 1983, e ingressei para capoeira nessa época aí. Dessa maneira. Aí passou a se apaixonar depois, já praticando, né? Fui conhecer capoeira, fui ver o que era capoeira, amizades da capoeira, entendeu? Então você passa a ter uma visão ampla do que é capoeira, entendeu? Não tinha assim aquele conhecimento de capoeira para dizer eu gosto disso, ouvi um berimbau, ouvi um atabaque, coisa. Não, foi assim fui praticar uma capoeira como se fosse praticar um esporte outro qualquer, né? Gostava muito de futebol, fazia parte do futebol, cheguei a treinar a divisão de base aqui em Curitiba, depois participei de vários suburbana, né, que é o campeonato amador em Curitiba de futebol. Mas aí veio a Muzenza, veio a capoeira, e você acaba trilhando esse caminho aí, tem esse tempo que a gente está junto. Você já tinha quantos anos quando você começou a capoeira? Tinha 16 para 17 anos. Já era um rapazinho. E quem eram os seus colegas de treino, seus parceiros de treino na época, né? Porque a academia já tem mais de 40 anos, né? Então tá lá, inclusive até hoje. Então teve várias fases, né? Muita gente passou por lá. E quem eram os seus parceiros, seus amigos de treino? Rapaz, passou muita gente ali. Eu fiz parte, assim, vamos dizer assim, de um tempo muito, muito legal, muito bacana mesmo. Quando eu comecei a treinar, até eu lembro que quem puxou meu primeiro treino, né? Aluno novo, aprender a gingar, aquele negócio todo. Aquele carpê, tinha um carpê na academia, era uma forração, carpê, aquilo queimava o pé pra caramba. Quem puxou meu primeiro treino foi o GG, né? GG, Geraldo Agrícola, o nome dele. Na academia chamava ele de GG, né? Um negrão forte pra caramba, bom de rasteira à beça. Então minha primeira aula foi com ele dentro da academia. Até eu ingressar mesmo na academia, até eu pegar umas aulas mesmo e passar até a aula com o mestre burguês. Sempre teve aqueles graduados que davam aula. Então tiveram várias pessoas ali nesse tempo que eu comecei, né? Então, começando lá, conheci o mestre Sargento, mestre Feijão, que já fazia parte da academia desde 78. Aí tinha Cegonha, tinha Girafa, o Anderson, o Robson, que me levou a treinar junto com a Denise, que para mim uma das melhores capoeiristas que eu vi passar no Grupo Muzenza, chama-se Denise, que é a mulher do Robson. Ela era jogadora de capoeira mesmo, não gostava de jogar muito com mulher, tinha poucas mulheres, lógico, mas ela gostava de jogar com homem, gostava de ir na porrada, trocar, e treinava muito, entendeu? Folgado, infelizmente, nos deixou. Né? Quando eu comecei, o mestrinho já estava em Cascavel, depois eu vinha conhecê-lo. Tinha o Periquito, tinha o Shogut, tinha o Kamikaze, que é o Jorge Açaída, que foi treinador aí de grandes lutadores de MMA, inclusive do Anderson, né? Então tinha Delicado, Manhoso, Abdula, o Walter, amigo do Abdula também, violonista, que infelizmente acabou falecendo também. E inúmeros capoeiristas que tinham lá, e foram passando vários capoeiristas por lá. Peguei uma fase assim, excepcional daquele movimento de capoeira, com esse povo todo, né? Então, esses contemporâneos todos aí. E dessa galera toda que eu estou falando aí, hoje, mestre Sargento e mestre Feijão, que a gente está até hoje aí mantendo contato junto e treinando junto. Mestre Abdula, claro, está em Portugal também, dessa época, né? E por aí foram se passando muita gente. Que legal. Bom, o mestre burguês, ele tinha... A gente disputava espaço na sala para se treinar capoeira antigamente. É mesmo. Era uma época boa, né? Tinha muita gente querendo aprender, né? Muito, muito. Inclusive, né, tem uma entrevista que o Vanderlei Silva, né, dá, que fala que ele não foi praticar capoeira porque a mensalidade estava mais cara e foi buscar o Muay Thai, que estava mais em conta para as condições dele, né? Para você ver, pra você ter uma ideia, né? Que era a Muzenza de Curitiba, na verdade. Verdade, verdade. O irmão dele treinava na academia, então ele pegava as camisetas do irmão e saía com as camisetas do irmão, Muzenza, capoeira, aquele negócio todo. E ele sempre
depois a gente veio saber, bem mais tarde, que ele queria fazer capoeira, queria estar lá, mas por R$ 20 ele acabou indo para o Muay Thai. Foi, teve uma entrevista dele aí, o nosso amigo do Grito Marcial, inclusive, né? Então, o mestre burguês, ele sempre orientou muito os alunos dele, né, os discípulos, a estudarem, né, a pensarem no futuro, até como um visionário que ele sempre foi, ele queria o bem dos deles, né, os que estavam com ele ali, e você, por ser cria da casa da Muzenza de Curitiba, você acatou, né, essas sugestões, essa orientação do mestre, você foi para a faculdade, tem outra profissão além de capoeira? Não, gostaria de ter ido. Estudei até então, fiz 2 vestibulares para odonto, gostaria de fazer odonto na época, né? E Sim. acabei não passando no vestibular. E como vem de família pobre, que você tem que estudar, né? Então você acaba o quê? Trabalhar, perdão, família pobre, além de estudar, você tem que trabalhar, né? Sim. Então, sempre trabalhando, e acabei por direcionar ao trabalho e a capoeira mesmo, que acabou fazendo parte da minha vida muito cedo, a parte de dar aula, né? Aconteceu um episódio de ter que dar aula muito cedo, devido até um chamado do mestre burguês na época, né? Já entramos nesse detalhe também de como eu comecei a dar Sim, aula, sim. que é super interessante. Mas eu acabei por não levar meus estudos até o final, por ingressar na faculdade, coisa parecida, né? Sim. Entendi. Mas você tem algum trabalho, hoje você tem algum outro trabalho ou você trabalha com capoeira? Não, já tive outros trabalhos. Já fui representante comercial, vendia marcas de surfwear, né? Trabalhei muitos anos nesse ramo de representante comercial. Mas hoje não. Hoje eu sou mestre de capoeira, vivo de capoeira. Ah, é? Tem os teus trabalhos aí na cidade de Curitiba. Você dá aula também na academia da Matriz hoje? Eu dei aula na academia até o final do ano. Esse ano daí acabei não voltando mais, porque tinha uma proposta já de novo, um projeto, não é uma proposta, um projeto meu de ir para fora de volta, né? Então estava tudo certo. Infelizmente essa pandemia aí meio que deu uma travada, né? Mas fora a academia que eu dava aula, eu tenho um projeto social em Curitiba, que é bancado por uma empresa, né? A Equilíbrio, é uma construtora aqui em Curitiba. Então já fizemos 7 anos, vamos para o 7º ano já que nós estamos com esse projeto social, do qual o projeto é deles e eu trabalho para eles com capoeira. Então já vamos para 7 anos, né? Com esse trabalho. Parabéns, então, por esse trabalho aí, Pô, viu? valeu. E quando você percebeu, né, sentiu aí que tinha essa habilidade, né, esse dom de dar aula, de ser professor, porque nem todas as pessoas que praticavam capoeira se tornaram professores, né? Esses aí que você mencionou aí, mestre Feijão, mestre Sargento, hoje ainda continuam trabalhando. De uma turma grande, né? Alguns que se formaram professores, mestres de capoeira hoje, né? Assim como você. Quando você percebeu que teria esse dom de dar aula de capoeira? Como foi? Rapaz, isso aí aconteceu, né? Até muito cedo, porque abriu-se um projeto social em Curitiba, projeto, por sinal, muito bom, excelente, chamava-se PIM, Projeto Irmão Menor. Então, desse projeto, hoje nós temos até capoeirista hoje dando aula, e saiu desse projeto. O Bodinho, que está na Espanha, foi aluno desse projeto. Não foi, chegou a fazer algumas aulas e depois ele mesmo me reconheceu, porque as pessoas... Você já é adulto, você já tem o seu formato. As crianças vão se transformar, né? Então, eu nem lembrava dele, ele meio me perguntou pelo nome. Pô, você não é o Sérgio, tal, tal. Eu falei, sou eu mesmo. Pô, já fui seu aluno, comecei no projeto social, tal, tal. Falei, pô, legal, maneiro, né? Então, tem outros alunos que não vou citar o nome aqui, mas hoje são professores, contramestres, que saíram desse projeto social. Então, o que aconteceu? Surgiu esse projeto era ministrado pela prefeitura em Curitiba. Então, cada praça da cidade ia ser instalado uma unidade do projeto, do PIM, Projeto Irmão Menor. Então, ali eles deram uma chance assim, excepcional para os estagiários de educação física. Então, quem estudava de manhã na sua faculdade, à tarde dava aula, e vice-versa. E o capoeirista, normalmente, ele fazia os 2 horários. Trabalhava de manhã e à tarde no projeto. Era, por sinal, um salário excepcional. Para quem fazia os 2 horários, ganhava 4 salários mínimos. Para quem fazia meio período só, 2 salários mínimos. Entendeu? Então, e o que acontecia? Na época,
isso foi em 87, faltava mão de obra na academia do mestre burguês. Ele sempre foi uma pessoa muito rígida, que não gosta da aula, tem que estar na graduação X, tem que ser formado para cima, que era azul na época, né? E só que precisava de muita gente para essa época aí, para dar. Então ele acabou me chamando para dar aula, falou: olha, tem um projeto assim, assim, eu preciso de você, tal, 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 tal. Como outros, não era de mim, era de outros também que ingressaram a dar aula nessa época, né? E eu comecei a dar aula. E dar aula para o pessoal da periferia é uma das melhores coisas que existe, né, cara? É da onde você tira o atleta capoeira, né? Não menosprezando as outras classes sociais hoje, que muita gente, classe social melhor aí, que faz capoeira e tudo mais, que eu já dei aula para classe social bem alta aqui em Curitiba, mas é da onde você tira os talentos da capoeira mesmo, vem da periferia. Então foi dessa maneira que eu comecei a dar aula. E não sei se os garotos também tinham muita habilidade e eram muito bons, né? Ou eu, de repente, estava me transformando num professor bom também, porque eu tinha assim, uma galerinha muito boa de capoeira, e aí me despertou o interesse realmente de dar aula. Nunca fui um exímio capoeirista, sabe? Sempre participei dessa turma aí excepcional, treinava com eles, pegava treino deles, aprendi muito com essa galera toda, aprendo até hoje. Mas fui me tornando um professor de capoeira, né? Então foi até agora há pouco tempo, o mestre da criança organizou um aulão comigo, uma aula comigo no Rio de Janeiro, na Universidade de Estácio, onde até então o mestre Caixote, que estava dando aula lá, e fui lá dar aula, e meu mestre, nosso mestre burguês, me viu dando aula, né? E umas poucas vezes que eu vi na vida, ele elogiou uma pessoa, e ele elogiou minha aula, pô, não sei o que tal, pô, saí de lá assim, olha, com o ego lá em cima, muito envaidecido mesmo, né? Mestre também, me sinto muito envaidecido em saber disso, né? E foi aí que fui me tornando professor. Repete para nós, por favor, mestre criança, porque deu uma travada aqui. A mestra criança sempre fala muito das minhas aulas, gosta de fazer minhas aulas, isso deixa a gente bastante envaidecido. Vai aí que a gente vai vendo que estava trilhando no caminho certo, né? Que legal. Oh, fico feliz de saber. Inclusive, né, a mestra criança o convidou para dar uma aula lá. Eu gostaria de saber do senhor como é que funciona, né? Que os mestres, tem cursos, né, entre o próprio Grupo Mozenza ou fora da Mozenza. Como é que funciona? Quem decide quem vai dar o curso tal, né? Tem inclusive o curso de capacitação, que o mestre burguês também sai passando em regiões aí do Brasil e do mundo para melhorar a qualidade dos capoeiristas do Grupo Mozenza. Mas eu queria saber quem decide quem vai dar o curso tal, o mestre tal, como é que funciona esse mecanismo da própria capacitação do Grupo Mozenza. Você poderia falar para nós? Bom, a princípio você vai fazer um evento, você quer trazer fulano, beltrano, ciclano. Aí você tem que consultar o mestre burguês se essa pessoa está legal, está apta, e se essa pessoa pode ir participar do seu evento, né? Então, aí ele vai dizer para você. Só um minuto. Fazer um evento de capoeira, um batizado, um campeonato, um seminário, sei lá. Exatamente. E nisso daí você vai montar uma aula. Não, vou estar trazendo fulano, vou ter que pagar um cachê, vou ter que pagar as despesas dele. Você também tem que tirar fundos para que isso entre esse dinheiro, né? Então você vai fazer um aulão com essa pessoa, um curso com essa pessoa, né? Então aí quem você decide que vai levar tal e tal pessoa, mas quem que tem que dar o aval disso é o mestre burguês, né? Porque tem muita gente, nossa, é grande demais, tem pessoas aí super grande, super estudada, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? E você vai ter fulano, beltrano, ciclano. O mestre burguês vai te orientar sobre quem é quem, sobre quem seria melhor levar e por aí vai, né? Entendi. Então o organizador do evento é quem paga o palestrante ou que vai dar o curso lá, e existe um cachê. Existe um cachê para os contramestres acima, né? Contramestres e mestres do Mozenza de Capoeira, para que isso seja realizado, né? Isso é a organização do grupo, o mestre burguês, que organiza isso, ele que cuida dessa parte toda, entendeu? Então, você vai levar o mestre Kid para o seu evento. Você tem que pagar um cachê X lá.
Então, esse cachê, o que acontece? Você não passa para mim direto esse cachê. Você coloca na conta do grupo, que também tem que saber a avaliação do nosso mestre. O que eu fui fazer no seu evento? E aí, Gambit, como é que é? O Kid somou? Foi legal? Ou não... Ah, mas o cara veio aqui, vacilou pra caramba, não é bem assim, a linguagem é errada. Então tá bom, estou te devolvendo seu dinheiro e encerra por aí. Entendeu? Então, existe uma avaliação em cima de quem vai. Tem que existir mesmo, né? A gente conhece vários paporistas que por aqui passaram e que não deixaram saudade. Sim, é uma profissionalização da capoeira, né? O mestre burguês tem. Todo mundo que sempre fala do mestre burguês fala muito dessa organização, todo esse cuidado, né? Em, é, em organizar eventos, inclusive, né? Tanto por isso que hoje o grupo é espalhado pelo mundo inteiro, né? Então existe essa ressalva aí que todo mundo sempre fala dessa organização do mestre burguês. E o senhor já viajou para fora? Já foi lá? Aliás, você disse que sim, já esteve lá fora, né? Já foi lá dar aula? Já morou lá na gringa? Como é que é essa Então, história de lá fora? 2011 eu já tinha batido na trave, né? 2010 eu fui, não saí do aeroporto de Madrid, né? Cheguei lá às 11 horas Sério? da saí de lá, cheguei lá meio-dia, fiquei no aeroporto, voltei às 11 horas da noite, me mandaram embora. Não queriam que eu fosse para lá, mas tudo bem. Nossa. Voltei, achei cabeça, fui trabalhar, trabalhei. 2011 tinha o campeonato europeu, foi na França, conversando com o mestre burguês e tal. Falou, não, se você quer ir, é um momento bom de você ir, vai todo mundo, acaba entrando com Tá, o tá carro, com o dando, negócio todo. tá, tá E dando uma voltei em falha. 2011. Deu Voltei uma fui para falhada frente. no áudio aqui, travou agora. Vamos aguardar um Travou. pouquinho. Deu uma travada. Já já o senhor volta e o senhor repete essa história aí de 2011. Mestre Kid, voltou? Tá ouvindo? Oi? Perdeu o áudio aí? Tá ouvindo? Fala alguma coisa. Tô sem áudio. Mestre? Sem áudio. E travou o áudio. Meu áudio tá ok do mestre. Não tô ouvindo. O seu áudio não está saindo. O seu áudio. Vamos sair e voltar? Vamos sair. Sair e voltar. Deixa eu ver aí. Sair e voltar. Bom, eu ia escrever num papel aqui as ideias. Vou fazer do estilo antigo. Mas eu já vou chamar o mestre de novo aí que tá legal a história. Vamos ver se ele tá aqui na... Vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir aí? Vamos ver se o mestre tá por aqui. Agora que o papo... Mestre... Mestre Kid? Beleza, beleza. Voltou, acho. Beleza. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Bacana. Então, você estava falando sobre a sua ida. Arruma um lugarzinho aí. Sem microfone. Esse microfone enche o saco. Mestre Kid saiu de novo. Vamos chamá-lo aqui já. Onde é que ele está? Mestre Kid. Opa!
Beleza? Tá difícil, hein? Não, mas a gente arruma. Aí, Manda lá. Estamos aonde mesmo? você estava falando que chegou na Espanha, voltou, aí se organizou aqui, parece que foi de novo, né? Foi aí que em 2011 cheguei para o Campeonato Europeu. Aí foi uma galera daqui, acabamos entrando e fiquei lá por um bom tempo. Fiquei na França, aí o Mestre Abdullah estava com trabalho lá também, acabei chegando, fiquei com o Mestre Abdullah um tempo lá. E depois ele foi para Portugal, fiquei um tempinho lá sozinho, mas aí sozinho não, né? É igual a pandemia aí. Em casa assim, sozinho nunca. Tava lá Anão, o Dendê, Fino, pessoas que me ajudaram bastante nesse período que eu fiquei lá. Devo muito a esses três. E depois eu fui até Portugal. O mestre sargento falou que tinha um trabalho lá. Acabei indo para lá e fiquei em Portugal um tempo com o mestre sargento até regressar ao Brasil. Entendi. Mas esse tempo que você jogou lá, você ficou lá quanto tempo? Ficou morando ou ficou indo em evento e tal? Fiquei em Portugal, acabei ficando mais tempo que França, né? Fiquei morando lá, deu um período de 2 anos no todo, né? Entre França e Portugal, deu um período de 2 anos, 2 anos e meio para aí. E você deu aula de capoeira lá? Em Portugal, dei aula de capoeira junto com o mestre sargento, com o trabalho que ele tinha lá. Acabei eu ingressando no trabalho dele, porque o mestre Feijão tinha vindo ao Brasil. Aí o Jirico, aluno de mestre sargento, foi para a Espanha substituir o mestre Feijão. E aí abriu alguns espaços que ele dava aula em Portugal, onde o mestre sargento falou, não, eu tenho espaço para vocês virem dar aula aqui, vem para cá, vem para Portugal. Foi onde eu fui para Portugal. Entendi. Então, assim, um tempo atrás, né, acho que uns 10 anos para trás, tinha muito essa locomoção, né, de professores de capoeira, professores formados, tanto se espalhando pelo Brasil quanto pelo mundo, né? Ah, sim. Hoje em dia as coisas vão se dificultando, porque tem muita gente lá fora, né? E o tempo lá atrás era favorável mais, que tinha mais espaço, que negócio todo. Não que não tem espaço, tem bastante espaço. Acho que quem vai trabalhar e trabalhar sério vai encontrar espaço em qualquer lugar no mundo. Mas antigamente ia mais gente para fora, tinha mais essa preocupação de ir para fora, né? Sim, e qual a diferença, né, da capoeira, como eu posso dizer, da capoeira ensinada naquela época, desde quando você começou, nesse tempo, toda essa movimentação de professores, a capoeira ensinada e também a capoeira aprendida daquela época para a época de hoje. Você conseguiu entender a pergunta aí? A capoeira ensinada, como os professores... Travou aqui de novo, mestre, tá aí? Como a gente aprendeu no passado, isso quer dizer do agora. Senhor... A capoeira, né, como eu disse, né, a capoeira ensinada e também a capoeira aprendida, o professor e o aluno, como a capoeira de hoje, ensinada e aprendida também. Qual a diferença, você pode me falar? Olha, eu acho que houve uma transformação muito grande disso daí, opinião minha. Eu acho que antigamente era muito melhor, porque antigamente quem estava te dando aula era uma pessoa importantíssima. Você sempre teve aquela pessoa como seu ídolo ali na frente. E o que aquela pessoa estava te colocando era aquilo e tinha que ser aquilo e você aprendia através disso. Hoje em dia eu acho que o aluno tem muita porta aberta. Hoje dificulta muitas coisas. Porque hoje em dia tem várias situações aí que a gente vê hoje, muitas situações, muita gente dá mais valor ao aluno que ao professor. Antigamente o que o professor fazia, passava, era super valorizado. Era ele o professor, era ele o seu contramestre, ou mestre, seja quem fosse. Hoje em dia, a capoeira virou tão comércio que você tem que engolir muita coisa para segurar o cliente. E eu não penso assim. A capoeira, para mim, continua sendo aquela que eu aprendi, aquela daquela maneira, de você respeitar quem está acima de você dando aula, hierarquia, né, pela hierarquia. Então, eu penso muito nisso. Agora, hoje virou tanto comércio que você, não, calma aí, não é bem assim, o mundo mudou. Você tem que tratar como cliente. E esse cliente passa a ter muita porta aberta que nós não tivemos. Entendeu? Sim. Então você passa, hoje, acaba ensinando o que o cliente quer e não a capoeira que tinha que ser realmente. Então eu acho que banalizou um pouco nos tempos de hoje, na minha ideia é essa. Verdade. Se o mestre, o professor falar alguma coisa ali que o cliente não gostou, ele já vai
pega as coisas dele ali e vai para outra academia, né? Vai para o outro lado. E daí, hoje em dia, também existe uma falta de ética tão grande que a pessoa ao lado nem tira saber o que aquele aluno fez, como é que foi, como é que não foi, entendeu? E acaba pegando. Eu acho que muitas vezes você não está perdendo uma mensalidade, entendeu? Você está mandando o seu problema embora, e não é isso que está acontecendo. Hoje segura essa Sim. mensalidade com problema e tudo. Então, por isso que eu acho que na nossa época, no nosso tempo... Pô, mestre, Opa! Por isso que eu acho... mestre, só um minuto, deu uma travada. O senhor pode repetir para mim? Pagou a mensalidade e... Não, hoje em dia você... Eu quero dizer o seguinte, você não está só ganhando a mensalidade, você está ganhando um monte de problema. Entendeu? Então eu prefiro perder o aluno com mensalidade e o problema ir embora. Já que você quer o meu aluno lá, leva o problema junto. Entendi. Eu também eu penso bem igual a você aí sobre esse lance de aluno e cliente e tal. Embora, né, nós vivemos disso, inclusive nesse período, né, de pandemia, de quarentena aí, nós somos diretamente afetados, né? Muitos dos nossos amigos aí que estão assistindo, que vão assistir depois, não só da capoeira, de outras modalidades, que inclusive eu também trabalho, né? E a gente é diretamente afetado com uma situação, uma crise financeira, uma crise de doença como essa que nós vivemos hoje, é bem complicado, né? Como você está fazendo hoje? Como você está vivendo? Olha, na verdade, como eu falei, eu tenho um período no final do ano, eu paro meu projeto social aqui e eu desço para a praia. Eu tenho um contrato assinado Sim. lá, tá? Cada vez que eu vou para lá, eu trabalho a temporada de verão no restaurante. Então, Ah, tá. ganho um dinheirinho legal no final do ano lá. Mas aqui, o meu projeto social aqui, ele continua me pagando meu salário, mesmo estando parado, entendeu? Eu continuo recebendo, graças a Deus, para poder me manter Oh, esse que bom. tipo aí. Então, como, por exemplo, a Curitiba é uma cidade grande, você gasta muito, né? Eu passei agora quase 2 meses no interior, no sítio dos meus tios, onde você pode se locomover, andar bastante. Interior, então você está livre não está livre, mas você está bem mais protegido do que aqui numa cidade grande ficar saindo para pegar essa doença tal. E se gasta menos, né? Opção até de se Sim. gastar menos num lugar como esse. Então, por aí Sim. tá, que eu acabei indo para lá, mas continua a empresa que eu trabalho, que banca meu projeto social todo, que é a Equilíbrio, e eles pagam meu salário, graças a Deus, estão fazendo isso. Ah, que bacana. Bom, como eu já falei aí no início da entrevista, né? Você é uma cria aí da Marechal Deodoro 148, né? Pode se orgulhar disso, né? Que é muito legal. E queria eu ser uma cria assim. Mas, então você faz parte aí, você conhece todo o mecanismo de um campeonato de capoeira, por exemplo, vocês organizam aí, né? Você faz parte também da organização do Sul-Americano, os campeonatos de capoeira do Grupo Muzenza, como que são feitos? Você pode falar para nós? Bom, tem 2 campeonatos que é do mestre burguês, né? O Sul Brasileiro, né? Sul Brasileiro é um campeonato do mestre burguês, ele que é o cabeça daí, ele delega poder para o cara da cidade, por exemplo, o Milico fez o primeiro, então, mas quem dá as coordenadas, regras, a maneira de ser feito é o mestre burguês, né? E depois tem o campeonato mundial que é do mestre burguês. Mas cada Sim, mestre, contramestre, professor, ele tem aí o seu direito de fazer o evento, fazer um campeonato também, entendeu? entendi. Sempre dentro das regras do Grupo Museus de Capoeira, para que não se saia amanhã depois. Ah, o cara mudou a regra lá, o cara fez isso, fez aquilo, isso é uma porcaria. É o nome do grupo que está em xeque. Então, tem que Sim, fazer dentro das condições, dentro dos parâmetros do regulamento do Grupo Museus de Capoeira. Então, como você mesmo falou aí, a gente, desde então, com o mestre burguês, antigamente os campeonatos eram diferentes, era um campeonato de porrada, mas junto com o campeonato de porrada também tinha um campeonato de dupla, que era mais ou menos o que está aí hoje, só que a dupla somava ponto, a dupla era campeã, a dupla, entendeu? Não era individual. entendi. Inclusive, em 87, mestre burguês foi campeão brasileiro de dupla, né? Ah, Nessa época. que legal. E E você chegou a participar desses campeonatos? Quando você já tinha aí cheguei a seus... participar de campeonato paranaense, né? Campeonatos locais, né? Antigamente, esses campeonatos eram campeonato de porrada. Então, como costumo dizer, essa safra que teve aí, essa geração que teve da Muzenza,
uma geração de campeões. Eles treinavam muito, muito mesmo, e a gente fez parte desse treinamento junto com eles. E daí tinha o Campeonato Paranaense. Quem era campeão paranaense, automaticamente se classificava para o brasileiro. Então sempre dava, a maioria era o pessoal que estava em cima, acima de tudo ali, mestre sargento, os outros integrantes que já não estão praticando mais, que faziam parte desse aí, era Cegonha, era o Geraldo, que como eu falei, Girafa, eram pessoas que estavam sempre nos top, né, dos campeonatos. Então esses caras aí se tornaram bons porque eles treinavam pra caramba para ser campeão paranaense, eram campeão paranaense a maioria, e treinavam mais ainda para ser campeão brasileiro, para ir para o Campeonato Brasileiro. Então era treino em cima de treino. A gente disputava uma vaga para estar junto com eles, porque eles treinavam bastante e a gente queria treinar junto com eles. Tanto é que tinha até uma cortina na academia, que esse treino desses graduados fechava a cortina. O pessoal nem assistia o treino, porque era pedreira. Bom, só um minutinho, mestre. Eu quero avisar as pessoas aí que estão assistindo aí, se quiserem fazer alguma pergunta para o mestre aí, tá? Fiquem à vontade aí, vai passando as perguntas aí que eu vou lendo, vou subindo elas aqui conforme vai dando para ver aqui, tá bom? Porque eu tenho mais assunto aqui para conversar com você, mas as pessoas também já podem ir participando aí com alguma pergunta. Bom, geralmente eu faço aqui as minhas perguntas, né? E às vezes eu vou pulando a pergunta aqui, porque às vezes o mestre, a pergunta que está lá, número 2, aí o mestre já responde na primeira, então eu vou controlando aqui. O comando aí é seu. Sem problema, mas a gente vai resolvendo aí. É ao vivo, né? Mas, mestre, eu quero saber, né? Voltando um pouquinho lá atrás, né? Não tanto na história, mas aqui mesmo na entrevista, sobre o curso, né? Que a mestra criança convidou para o senhor fazer, uma aula, né? Que o senhor foi lá no Rio de Janeiro, né? A aula que o senhor deu foi mais técnica, foi mais música, porque tem essa, né? A pluralidade da capoeira, que o Grupo Mozenza também trabalha, que inclusive o senhor falou aí, cada mestre com o seu segmento aí trabalha, né? E como foi a sua aula lá? Como é o seu trabalho aí? O senhor trabalha toda a pluralidade da capoeira? Trabalha a capoeira como luta? Olha, a capoeira que a gente tem que se adaptar um pouco com as movimentações de hoje, né? Da capoeira contemporânea, mas o que eu trago é aquele ensinamento que eu aprendi com o mestre burguês. A minha aula é muito semelhante à dele, né? Então, o pessoal que treina comigo no centro, aqui na Academia do Mestre, quando o mestre vem para uma aula tal, e ao dizer as palavras dele e ao mesmo tempo a maneira de dar aula, eles mesmos falam que a semelhança é muito grande. Então, tá dando uma travada aqui, assim como... Só um minuto, mestre Kid. Eu vou voltar e vou perguntar isso que ele está falando. Mestre, voltou? Voltou? Tranquilo. Tá ouvindo? Eu quero que você repete as palavras do mestre burguês lá a partir daí. Não, as palavras do mestre burguês e a metodologia de treinamento dele é a semelhante, que é a que eu sigo. Foi com ele que eu aprendi, foi com ele que eu sou tudo que eu sou dentro da capoeira, graças ao mestre burguês. Então, eu sou um seguidor dele. Então, é muito semelhante ao método de treinamento dele. Então, nesse curso, nessa aula que eu fui dar na Universidade de Estácio, no Rio de Janeiro, foi movimentações. Entradas, movimentações. Hoje, temos que trabalhar com a movimentação de hoje atuais, né? Porque o público também exige e a gente também tem que estar se atualizando para poder ensinar, poder passar isso daí. Então, foi dentro dessa parte, de parte técnica, mais parte técnica, né? Porque eu também tenho uma dificuldade grande que é ritmo, então eu vou mais pela parte técnica e a gente vai tentando aprender as outras dificuldades. Ah, que legal. Eu tenho uma pergunta aqui do mestre Nelson aqui, ó, um abraço aí ao mestre Nelson, né? Qual foi o seu melhor momento na capoeira? Rapaz, meu melhor momento na capoeira, um grande abraço, mestre Nelson, em primeiro lugar, valeu pela pergunta, foi na década de 90. 90 nós tínhamos uns horários de treino assim que nós éramos proibidos de dar aula pela manhã. Nós tínhamos a semana inteira para treinar de manhã. Então a gente treinava muito. Segunda, quarta e sexta, capoeira com mestre burguês. Era sagrado a manhã inteira. Quem não pudesse treinar de manhã também era proibido de dar aula. Tinha que treinar para poder dar aula.
Então, segunda, quarta e sexta, a gente tinha um treinamento com o mestre burguês ferrenho, de capoeira. E terça e quinta nós tínhamos 2 treinamentos, que era o boxe com o professor Snoopy e era o jiu-jitsu com o professor Penão. Então nós tínhamos tá treinando direto. Então esse pessoal aí, inclusive o mestre Nelson, cansou de chegar lá e a gente está treinando e presenciar. Então foi a melhor fase, sim, até fase de dar aula, né? Eu dava aula nessa época aí, tinha umas 5, 6 academias, mais um clube que eu dava aula. Então, depois do meio-dia para tarde, você podia dar aula quando você quisesse. Mas pela parte da manhã nós tínhamos que treinar. E a galera era um time grande, time bom, a gente treinou muito. Entendi, bacana. Aproveitando a pergunta do mestre Nelson aí, eu queria saber, né, o pior momento, se você alguma vez pensou em parar com capoeira ou ela entrou no sangue e não saiu mais. O pior momento, se teve aquele momento que você pensou em parar, em como fazer outra coisa? Olha, a capoeira te proporciona muitas coisas boas, mas também te proporciona alguns momentos ruins. A gente não pode fugir disso. Ninguém está aí para falar só o que passou de bom pela capoeira. Eu tive um período que eu fiquei afastado, sim, tive uma divergência aí, um mestre burguês. Então, eu fiquei parado de 2005 a 2009. Né? Então, foi assim um período até que eu costumo dizer que a gente foi, eu e o mestre burguês, sempre fomos muito mais amigos do que um professor e um aluno. Então, a amizade sempre prevaleceu, uma amizade muito grande. E eu senti muito esse baque nessa época, que eu fiquei afastado. E acabou, depois de 2009, a gente conversou, se acertamos, e eu acabei voltando ao grupo, voltando a treinar capoeira. Mas foi um período assim muito ruim para mim. Foi um período bem desgastante. Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui da Adriana, né? Ela pergunta aqui, mas eu mesmo vou falar, porque o mestre já falou, que é por que não podia dar aula de manhã? Porque tinha que treinar de manhã, né, mestre? Tinha que treinar de manhã. Você tinha que estar treinando para estar apto a dar aula. Então, daí à tarde, a partir do meio-dia até meia-noite, testar aula onde você queria. Mas pela parte da manhã, você tinha os seus horários sagrados de treino. Entendi. Então, Adriana, a resposta é essa aí. Os alunos do mestre burguês não podiam dar suas aulas pela manhã, porque eles tinham que treinar pela manhã. No caso, lá na Marechal Deodoro 148, né? E tem a pergunta do professor Mané aqui, que a sua opinião aí, quais décadas foram as melhores rodas, né, do Grupo Mozenza? A década de 80, quando você começou, a década de 90, ou agora nos anos 2000 para cá? Olha, isso daí é uma coisa mais fácil de te responder, né? Isso é 80, 90 para mim, olha... Os eventos que o mestre burguês fazia em Curitiba, ele levava muita gente. Mas tinha muita gente do Brasil todo que queria ir nos eventos porque era um grande evento. As rodas na Rua 15, a história conta, entendeu? Então foram grandes eventos em grandes épocas. Para mim foi 80 e 90, foi excepcional. Antigamente a roda na 15, nós fazíamos uma simples roda todo sábado, né? Então como que acontecia? Era roda e roda e roda. O mestre falou, já deu, vamos almoçar. O pessoal, pô, mestre, mais meia hora, mais meia hora. Comia mais meia hora de roda. Passava de meia hora. Pô, vamos almoçar, mais um pouquinho, entendeu? Era assim. Hoje em dia faz uma roda aqui, e aí, parou, tá vendo? Some todo mundo, cada um para um canto. Então, o grande momento foi nessa década de 80 e 90, mais 90, né? Sim, é porque o pós-roda, né? Acho que aquele momento ali, exatamente como você falou, a hora que a roda acabava, né? Ixi, todo mundo ia sentar ali e conversar sobre como foi a roda, enfim. É isso daí. Depois de roda, comer uma feijoada, tomar aquela cervejinha, ficar conversando, roda de samba. Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia, mal acaba a roda, cada um já tem seu compromisso, já sai vazado. Então, já sai correndo, né? Não existe mais aqueles laços. Entendeu? Verdade. Você vê que essas últimas rodas que eu vou em Curitiba, a roda acaba, todo mundo já volta embora. Já sumiu. Sumiu. É exatamente isso daí. É o cliente. Hoje é o cliente. Antigamente era o capoeirista. Hoje é o cliente. Entendi, verdade. Bom, mestre, o Fino acabou de colocar uma coisa aqui, uma informação aqui, mas a professora Catiúcia já deu uma corrigida aí. Então,
o senhor aí foi um dos pioneiros a colocar a capoeira na França. O mestre Abdullah, né, estava lá, mas o senhor também deu uma fortalecida ali na capoeira da França, ali, do Grupo Muzenza. Quando eu cheguei já tinha capoeira lá, já tinha Muzenza lá, pô. Sim, sim, o mestre Abdullah, né, já estava lá, inclusive. De novo, o áudio sumiu. Áudio. Travou. Zuluzinho. Ei, Zuluzinho. Eu vou sair e voltar. É a última vez. Sair e voltar. Bom, gente, para cumprir o horário aqui, tá? Eu não vou ficar aproveitando agora mais 1 hora de entrevista, não, tá? Só para a gente finalizar aqui, certo? E para concluir esse assunto aí que o Fino levantou e a professora Catiúcia, né, falou aí também, tá bom? Vou chamar ele aqui de novo só para a gente concluir, foi aí umas 15h05 a gente terminar normalmente, tá bom? Já voltar aqui. Aí depois eu vou editar tudo para jogar no YouTube inteiro. Deixa eu ver aqui. Opa! Mestre? Não, em cima do que falou ali sobre França, não. Eu cheguei lá, já tinha... Mestre Abdullah já estava na França dando aula, tinha um outro Isso. dando aula. Já tinha os garotos que já estavam aí. O Fino já estava na França dando aula. Sim. O Anão já tinha vindo de Portugal, aluno do mestre Abdullah, dando aula na França. Dendê já estava dando aula na França, aluno do mestre Abdullah também. Não só para integrar o grupo, já tinha gente lá com o seu trabalho. Foi lá dar uma fortalecida lá. Você ficou lá 2 anos, né? Fiquei, na França menos que isso. 2 anos na Europa. Sim. Sargento, mais tempo lá. Entendi. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Mestre, tem mais algum assunto aí que você gostaria de falar? Dentro das suas perguntas aí, alguma coisa que você tenha mais para fazer, ou algum convidado também queira fazer pergunta? Estamos... Bom, as minhas perguntas já se foram, a gente poderia ficar proseando aqui, né? Bom, fizeram uma pergunta aqui sobre o contramestre Gorila, e a professora Catiúcia me lembrou aqui. Eu queria saber a sua convivência com o mestre Gorila, contramestre Gorila, parece. Pô, eu gostaria muito de continuar falando sem chorar, pô. Né? Cara, a convivência com essa pessoa foi uma das melhores possível, cara. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Foi um excepcional convívio. Né? Tivemos um período assim até em 90, né? 97, 98, por aí. Do qual até Mestre Feijão, a gente dividia apartamento. Mestre Museu, eu e Mestre Feijão, nós dividimos apartamento. E o contramestre Gorila andava muito com a gente. Tínhamos uma amizade muito grande. Participava muito junto aí, era um excepcional capoeirista, com o peso dele lá de 130 quilos. 130 quilos ele fazia coisa que nós não fazemos até hoje, né? Muito dedicado, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excepcional. Uma pessoa que, cada dia que passa, faz mais falta ainda para o nosso meio. É verdade. Bom, mestre, com esse entra e sai aqui do Instagram, eu já nem sei mais quanto tempo a gente tem. Mas para tempo não é problema, tá no seu comando aí. Beleza, eu vou acompanhando aqui um relógio que eu tenho aqui ao lado aqui, né? Desculpa. Naturalmente nós temos mais tempo, mas eu deixo as considerações finais aí com você. Alguma coisa que você quer, uma mensagem para esse período de quarentena, para os nossos amigos que estão assistindo aí. E
E, na sequência, eu vou salvar o vídeo. Esse aqui eu vou ter que dar uma editada para juntar as partes que nós fomos entrando aí. E aí eu posto no YouTube e fica para você depois trabalhar aí o vídeo, as suas falas, mostrar para os seus alunos que não puderam assistir aí, tá bom? Fique à vontade aí, fale o que o senhor quiser. Uma mensagem para todos que vão ver o senhor falando. Tranquilo, Gambit, vamos lá. Primeira mão, né? Agradecer ao mestre burguês, né? Foi através dele que comecei capoeira, foi com ele que sempre aprendi, aprendo até hoje. Sou seguidor, sou discípulo, né? E agradecimento eterno a ele, né? Sempre. Né? E avisar aos mestres sem aço, saudade dos eventos de Maringá. Aqueles eventos em Maringá, porque os de hoje a gente não participa mais, não sabe como é que tá. Mas mesmo assim, meu agradecimento ao mestre sem aço, mestre Guerê. Bons tempos que a gente foi lá, e foram muitas vezes que a gente foi lá, né? Mestre Sargento, mesma coisa. Agradecer aos eventos em Beltrão, do qual a gente foi muitos eventos. Daqueles eventos também, porque os de hoje a gente não sabe, a gente não vai mais. Né? Fica os agradecimentos, as considerações aí. E a todos esses mestres aí que estão aí, mestre Peixinho, mestre Castro, mestre Grego, o meu mestre Fumê, de grande pessoa, mestre Salgadinho. Fica o meu agradecimento a todos esses mestres aí. Considerações, mestre criança, mestre museu, são formados junto comigo, né, em 2017. Vou levar para sempre como irmãos de graduação, né? O mestre Nil também, pessoa excepcional. E fica aí o agradecimento a você, né? Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Uma que foi a do documentário do mestre burguês, ficou excepcional. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigado. De estar fazendo essa live com os mestres aí. E espero eu que eu tenha atingido aí a expectativa sua e de quem acompanhou, né? Pô. E que fica a mensagem aí de que nós, lá do passado, também temos algo a ensinar. Não é só o pessoal da performance de hoje. Hoje em dia só se leva quem tem performance. Entendeu? Então, até não é até um agradecimento, é um desabafo, né? Porque Sim. também temos coisas para falar, temos coisas para ensinar. Ainda temos. Porque o tempo passa, mas o aprendizado que a gente teve, a escola que a gente teve, nos ensinou muitas coisas boas, né? Então fica aqui que não é minha essas palavras, né? São de Chico Xavier, né? A quem eu fiz mal, peço perdão, né? A quem eu ajudei, queria ter feito mais. A quem me ajudou, agradeço de coração. Um abraço a todos. Bom, mestre, antes que eu chore, eu quero agradecer a todas as pessoas aí que estão assistindo, tá? E a minha ideia, a iniciativa, né, de fazer essas entrevistas, não é achando que tá tudo bem por aí, tô aqui me divertindo, tô de férias em casa e vou aproveitar e fazer essas entrevistas. Não, a gente sabe que tá difícil, como eu tô sempre falando aqui, eu estou há 2 meses sem trabalhar, não tenho salário, eu trabalho em academia, tô sem trabalhar, tô sem dinheiro e tal, enfim. Mas minha namorada, inclusive, falou, ó, você tem que entrevistar pessoas que você tem interesse em ficar ali 1 hora ouvindo, né? Então, porque, ou seja, assim como você falou aí agora, né? Você ainda tem coisas para fazer, ainda tem coisa para falar. Eu ressalto, né? Que o seu tempo, a sua época é agora. O senhor está vivo, a sua época é agora, né? Inclusive, eu não sou jovem, eu tenho 44 anos, estava treinando ali há pouco, né? Estou me reaprendendo a capoeira e realmente, né? A nossa época é agora. Não tem, na minha época eu fazia isso, fazia aquilo. Não, a sua época é agora. A nossa época é agora. Estamos aqui, estamos vivos. Beleza? Então, quero agradecer a todas as pessoas aí. Obrigado, mestre, mais uma vez. Se cuida, continua se cuidando, fino, mestre criança, mestre Sanhato, mestre Feijão. Muito obrigado aí, todos vocês. Vamos terminar aqui, que eu já estou emocionado. Eu vou chorar aqui nessa frente aqui. Valeu, mestre. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Mais uma vez agradecer a galera que acompanhou aí. Vi ali as pessoas aí se manifestando. E mais uma vez te parabenizar pela atitude, por ter feito esse trabalho. E estamos aí. A hora que você precisar, você sabe que pode bater aí, que a gente está ao dispor aí. Valeu. E se cuida aí. Abraço. Tchau, tchau.
Valeu.